Olá, pessoal! Hoje é terça-feira, dia 17 de agosto de 2021. Vamos fazer a atividade da apostila na cor laranja. Hoje é História. Vocês vão abrir na página 143. Vou fazer a leitura, acompanhe. Os indígenas isolados, em risco de extinção devido a doença e perda de terras. Este texto é uma notícia. Ele está disponível na internet. Foi acessado dia 15 de janeiro de 2016. Nas profundezas da floresta amazônica, no Brasil, vivem grupos indígenas que não têm contato com o mundo exterior. Madeireiros ilegais e fazendeiros estão invadindo suas terras e trazendo doenças. Eles não sobreviverão, a menos que isso pare. A Amazônia brasileira é lar para um grande número de povos isolados, mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Segundo a Fundação Nacional do Índio, que se chama FUNAI, acredita-se que existam pelo menos 77 grupos de indígenas isolados na parte da floresta amazônica. A decisão desses indígenas de não manter contato com os outros povos e não indígenas é quase certamente resultado de anteriores encontros desastrosos e da contínua invasão e destruição de sua floresta. Um relatório recente aponta que alguns indígenas estão abandonando suas terras devido ao barulho e à poluição das obras de construção das hidrelétricas. Todos são extremamente vulneráveis a doenças comuns, como a gripe ou o resfriado, que são transmitidas por pessoas de fora e para as quais os indígenas não apresentam resistência imunológica. Esses são os bons motivos para evitar o contato. O que essa reportagem trouxe para nós sobre os indígenas? Que lá na floresta amazônica, aqui no Brasil, existem ainda cerca de 77 grupos indígenas isolados vivendo lá. E o que acontece com esses indígenas? Eles procuraram não ir para cidades, não modificar o seu modo de vida, continuar com a sua cultura, sua crença. Mas o que está acontecendo? Para a construção de hidrelétricas, é preciso desmatar a Amazônia, abrir espaço para fazer a usina, e com isso traz muita poluição, doenças, né, para as pessoas que têm, pessoas de fora que não são indígenas, mas que vão lá para trabalhar, para construir essas hidrelétricas e acabam levando doenças para esses indígenas e eles estão tendo que deixar as suas terras, porque eles estão sendo prejudicados por isso. Então, quais as informações que chamam a sua atenção na leitura desse texto? O que chamou a sua atenção? Agora a gente vai fazer esta atividade aqui na página 144. Aqui eu vou explicar para vocês, olha, esta letrinha P é de passado. Tá vendo que está em negrito? O que vocês vão fazer? Eu vou ler as afirmativas e o que for do passado, ou seja, o que aconteceu lá no passado, lá no comecinho, antes dos portugueses colonizarem o Brasil, chegarem no Brasil, tá? Então, isso é lá no passado, lá no tempo antes dos portugueses chegarem. O H é nos tempos de hoje. O que acontece hoje para que a população indígena seja extinta, que elas acabem, né? O que está acontecendo com os indígenas que está se acabando tanto os indígenas? O PH quer dizer passado e hoje, tá? Porque a palavra passado não começa com P, a palavra hoje não começa com H, então por isso é abreviado PH.
Esse pH quer dizer as coisas que aconteceram no passado, mas que ainda acontecem hoje com os indígenas. Então, eu vou ler a afirmação e você vai colocar, se for algo que aconteceu apenas no passado, é só o P. Se for algo que acontece hoje, só hoje, é H. E se foi algo que aconteceu no passado, mas ainda acontece nos dias de hoje, você vai pôr o PH, tá bom? Então, vamos para a primeira afirmação aqui. Doenças transmitidas pelo contato com as pessoas que não são indígenas. Desmatamento com a utilização de motosserras dos fazendeiros. Ocupação das terras indígenas pelos que não são indígenas. Invasão das terras indígenas por poceiros ou garimpeiros. Poluição dos rios de onde os indígenas retiram seu sustento. Batalhas com os europeus colonizadores. Expulsão dos indígenas da própria terra, colocando-os em espaços improdutivos, mudando totalmente a maneira deles viverem. Então, por exemplo, na primeira, doenças transmitidas pelo contato com os não indígenas, os que não são indígenas. Então, a gente viu que isso aconteceu lá no passado, mas a gente vê que ainda acontece nos dias de hoje, né? Porque quando os portugueses, os europeus chegaram aqui no Brasil, eles trouxeram doenças também e que afetou muitos indígenas e por causa disso alguns até morreram, não é? E hoje, por causa dos garimpeiros, das hidrelétricas, isso também acontece. Então, aqui seria pH. Na número 4, como você acha que os indígenas vêm agindo para garantir a terra? O que eles estão fazendo para eles continuarem na terra deles? Em sua opinião, só hoje os indígenas lutam pelos próprios direitos? Será que eles lutam pelos direitos deles só nos dias de hoje? Ou desde lá do início, desde o passado, eles fazem isso? O que você acha dessa luta dos indígenas? Qual a reação dos indígenas em relação aos que não são indígenas no passado e no presente? O que você acha da reação dos indígenas lá no passado, no tempo dos europeus, quando eles colonizaram o Brasil, e nos dias de hoje? Então, você vai responder essas perguntinhas. Façam com bastante atenção. Até a próxima aula.